Bom dia, meninos! Nossa aula de hoje, mudança de base de logaritmos. A mudança de base de logaritmos é uma ferramenta importante e vai ser dedicada unicamente à nossa aula de hoje. A importância dela está no fato de que nem sempre, jamais, se terá todas as tábuas de logaritmos de todas as bases. Como assim? A mudança de base de logaritmos é uma ferramenta que você pode descobrir o logaritmo de qualquer base, contanto que você saiba apenas uma tábua de base de logaritmos. Lembrando que a tábua de base de logaritmos é aquela tabelinha, deixa eu ver se eu tenho aqui, é aquela tabelinha onde se calcula alguns logaritmos. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, tábua ou tabela, tá aqui, ó, tabela de logaritmos. Essa tabela de logaritmos aqui, tá vendo? Ó, é a tabela de logaritmos decimais. O que é a tabela de logaritmo decimal? É aquela tabela onde a base do logaritmo, tá aqui ele é 10. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, 2. O que quer dizer isso daqui? Esse 2 aqui, ele quer dizer a seguinte coisa. Ele quer dizer, eu vou escrever aqui do lado, que, vou botar maior, o log de 2 na base 10, eu tô o 10 aqui, ó. Ele é igual a esse número aqui. Ele é igual a esse número. Que número é esse? Esse número aqui é 0,30103. Então, todos esses números aqui são os logaritmandos onde a base é 10. Por exemplo, o log de 10 na base 10 é 1, e isso a gente sabe, que é uma das propriedades consequências do logaritmo. Esse daqui, ó. Esse daqui a gente sabe que tinha que ser 1 mesmo. Por quê? Porque o log, vou escrever de novo aqui, o A, né? Porque o log de 10 na base 10, a gente estudou isso aqui, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, todos esses números aqui a gente encontra numa tabela de logaritmos decimais. Mas só que o problema reside quando a gente se depara com isso daqui. Por exemplo, se eu tenho, vou escrever aqui e vou escolher da minha cabeça, log de, sei lá, 32 na base 3. Como é que calcula isso? Eu não tenho a tabela da base 3, eu tenho da base 10. Né? Eu posso produzir da base 3? Posso. Eu posso fazer uma tabela para mim da base 3 quando eu precisar. Mas se eu tiver só uma tabela, por exemplo, a da base 10, eu consigo calcular todos os logaritmos. Nessa tabela aqui, mostra os valores dos logaritmos decimais referentes dos números de 1 a 99. Se eu tirar aqui, a gente vai ver que ela vai até 99. Esse número aqui, 98, quer dizer que aqui, por exemplo, esse número aqui, 98. Opa, vou voltar aqui. Esse número aqui, 98, por exemplo, ó, quer dizer a seguinte coisa, que o log, só para fechar, né? Que o log de 98 na base 10,
ele vai ser igual a esse número aí que está ao lado, que é 1,91, 1,99, 12,26. Essa é a tabela da base 10. Beleza? Então, retornando aqui, a gente vai ver a tal da mudança de base. Aqui ela, mudança de base de logaritmos. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Em muitos casos, na resolução de operações envolvendo logaritmos, é viável e se faz necessário a utilização de técnicas capazes de fornecer de forma precisa e direta o conjunto solução de uma questão. Uma dessas técnicas é conhecida como mudança de base de logaritmo, na qual veremos a seguir. E ela está exatamente aqui. Aqui ela. Mudança de base de logaritmo. Vou tentar baixar um pouquinho aqui. Aqui. O que é que está escrito aqui? Prestem bem atenção. Vou tentar colocar a setinha aqui, mais fininha. E eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui, acho que está dando para ver, se não eu vou tentar aumentar um pouco aqui. Ajuste mais, deixa eu ver se aumenta aqui. Se aumenta, não aumentou. Vou ver aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá vendo, ó, a mudança de base. Isso que foi que eu aumentei aqui. Acho que é aqui, né? Lá tá a letra aqui. Então, a mudança de base a gente tem aqui. Prestem bem atenção nessa fórmula, que a gente vai entender ela agora. Ela funciona da seguinte maneira. Percebam que eu tenho aqui o logaritmo e a gente vai ler esse logaritmo aqui, ó. A gente vai ler esse logaritmo aqui da seguinte forma. Logaritmo de b na base a, ele é um valor. O problema está, na maior parte das vezes, quando eu não sei ou não tenho a tabela da base a. Mas eu tenho a tabela de uma base conhecida C. Mais uma vez, eu leio aqui logaritmo de b na base a, ele tem um valor tal qualquer lá. O problema reside quando eu não tenho a tabela da base A. Mas eu sei ou tenho a tabela de uma base C. Base C geralmente é a base 10, que é aquela tabelinha que a gente viu agora no começo da aula. Então, o que é que está acontecendo aqui? Mudança de base, eu vou mudar da base A para a base C conhecida. Como é que eu mudo de base? Eu vou pegar o B e ele vai virar o logaritmando num novo logaritmo. Onde esse novo logaritmo aqui, onde o logaritmando é o B, que era aqui também, na base C ele vai estar num numerador. E no denominador, agora na nova base, eu coloco a base antiga. Então, a formulazinha é essa, da mudança de base. A gente vai ver isso daqui na prática. Então, o que eu disse há pouco é exatamente o que tem escrito aqui, ó. Observe que inicialmente temos um logaritmo qualquer, representado por uma base b. Está aqui a base b, ó, tá vendo? E o logaritmando a. Está aqui o logaritmando a, tá vendo? Fazendo a mudança de base. Vamos transformar esse logaritmo em um quociente. O que é o quociente? É exatamente essa divisãozinha. De um logaritmo formado por uma base C, que é a base nova que a gente conhece, podemos perceber que tanto A quanto B passam a ser o logaritmando.
formado pela base C. Então, o que é que a gente faz? A gente repete aqui o A com a nova base. A gente repete o B aqui no logaritmando com a nova base. Então, a gente tem aqui um exemplo prático, né? Calcule pela mudança de base o valor de logaritmo de 64 na base 4. Eu tenho um problema aqui porque eu não tenho a tabela de uma base 4. Não tenho a tabela de uma base 4. Mas, observando aqui, eu percebo que tanto 4 quanto 64, eles são múltiplos de 2. E eles podem ser transformados numa base 2. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai fazer a mudança de base. A mudança de base vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer aqui agora. É o seguinte. Então, o logaritmo... Vou colocar de azul aqui, né? Para ficar melhorzinho aqui. Pronto. Logaritmo de 64 na base aumentou aqui, né? Não sei porquê. Pronto. Na base 4, vou botar um 4zinho aqui. Ele vai ser a seguinte coisa mudando de base. Só para cá. Ele vai ser igual. Vamos lá. Ele vai ser o logaritmo de 64 na base 2, porque agora eu vou mudar para a base 2, dividido, vou colocar o divididozinho aqui, pelo logaritmo, aumentar aqui, de quem agora? Desse valor aqui, que é 4, né? 4. Também na base 2. Agora a gente tem condição de resolver, porque logaritmo de 64 na base 2 e de 4 na base 2, a gente sabe fazer as contas na base 2. Né? Resolvendo aqui para a base 2, a gente vai se lembrar que o logaritmo, vou colocar mais para cima aqui, ó, o logaritmo de 64 na base 2, tá o 2 aqui, ele tem um valor. Esse valor dele é o seguinte. Agora deu certo. Ele é igual ao quê? 64, eu sei que é 2 elevado a quanto? Tempinho, né? 2 elevado a 6. Então, fica o quê? 2. Ficou log de 2, né? Elevado a quem? A 6. A 6 na base 2. Eu sei que pela propriedade do logaritmo, esse 6 vem para frente. Então, isso daqui fica o quê? 6 vezes log de 2 na base 2. Eu sei que log 2 na base 2, quando esse é repetido a esse é repetido, isso daqui fica igual a 1, né? Isso daqui eu corto, isso daqui fica igual a quanto? Vou voltar aqui, vermelhinho, isso daqui eu corto, e isso daqui fica igual a 1, né? Isso daqui fica igual a 1. Agora sim, aqui fica igual a 1. Se isso daqui fica igual a 1, 6 vezes 1 dá o 6. Aqui fica igual a 6. 6.
Então, acabei de descobrir que o log de 64 na base 2 é igual a 6, que o numerador aqui é 6. E o log de 4 na base 2 também é fácil. A gente fizer bem rapidinho, fica para vocês também, ó. 4 fica 2 elevado a 2. O 2 vai para frente, né, do elevado, do expoente. Fica 2 vezes logaritmo de 2 na base 2. Então, fica 2. O logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Então, logaritmo de 4, logaritmo de 4 na base 2. Isso daqui é igual a 2. Né? Vocês podem fazer. Logo, a resposta disso daqui fica o quê? Fica 6. Vou botar a barrinha logo aqui. Vamos fazer direitinho, né? A resposta disso daqui fica 6. 6 dividido aqui, né? 6 dividido por 2. 2. 6 dividido por 2 a gente sabe que é 3. Então, foi o que aconteceu. A gente mudou de base aqui, porque a gente sabia que a base 2 era possível fazer, porque a gente sabe os expoentes da base 2. Né? Foi o que a gente fez. A gente mudou de base para a base 2, fez a continha e descobriu que o logaritmo de 64 na base 4 é igual a 3. Então, para concluir nossa aula aqui, a gente vai pegar um exemplo bem doido aqui de logaritmo para mostrar como é que se usa a base 10 e como é que as pessoas fazem, né? Geralmente se transforma sempre para a base 10, porque como eu havia dito, a base 10 ela tem uma tabela que está disponível para a gente. E com esses números, esses valores aqui, a gente pode fazer a mudança de base e descobrir esse logaritmo aqui. Esse logaritmo aqui é o logaritmo de 7 na base 5. Muito doido, porque não existe a base 5 e também não dá para resolver isso daqui utilizando aquela propriedade de potências que a gente fez no exemplo anterior, que a gente sabia a base 2. Base 2 a gente sabia, né? A gente sabe desde sempre usar a base 2. Então, qual é o artifício para resolver isso daqui? É consulta na tabela, tá aqui a tabela, ó. A gente vai consultar na tabela e fazer a mudança de base. Então, fazendo aqui a mudança de base, eu vou colocar aqui o tracinho do quociente, né, logo, né? E vai acontecer o seguinte, no numerador, eu vou ter o que? O logaritmo, vou desenhar aqui menorzinho, com esse aqui. No numerador, eu vou ter o que? Logaritmo de 7 na nova base. Qual é a nova base? A nova base, eu vou colocar aqui embaixo, ver se dá para escrever aqui, é a base 10. E aqui no denominador, eu vou escrever também o logaritmo, só que agora desse valor aqui, que é a base antiga, 5, na nova base, que é a base 10. Opa, vou tentar botar menorzinho, né? Acho que dá para pôr aqui 10, 10. Agora sim. Então, vai ficar o logaritmo de 7 na base 10 e o logaritmo de 5 na base 10. O logaritmo de 7 na base 10 está aqui ele, ó. Se eu tenho uma tabela, está aqui ele, ó. E o logaritmo de 5 na base 10 está aqui ele, ó. Opa. Aqui ele. Aí, professor, eu vou ter que decorar esses números? Não. Eu só estou explicando como é que funciona a base de 10 utilizando uma tabela ou tábua de logaritmo, onde, nesse caso aqui, é a tábua de logaritmos decimais. Está aqui eles, ó.
logaritmo de decimais, que eu já tenho um gabarito de valores. Então, se eu sei o logaritmo de 5 na base 10, que é esse aqui, 0,69897, e eu tenho o logaritmo de 7 na base 10, que é 0,845098, eu posso substituir esses dois números aqui. Então, isso daqui fica da seguinte forma. Vou fazer aqui direitinho. Fica igual, né? Igual. Aí eu boto a risquinha aqui, que é essa daqui. Fica igual. Aí a gente vai colocar esses dois números aqui. O de 7 é esse de cima, né? Vou colocar maiorzinho aqui. Tá bom aqui? Tá, vamos lá. Então fica 0,84 5098. Vamos colocar só 0,8450 porque coube, não tem problema não. 0,6989. 0,6989. Então, essa divisão aí, ela ia gerar o logaritmo de 7 na base 5. Eu vou pegar minha calculadora aqui e não vai ser preciso fazer isso na prova de jeito nenhum, porque não pode usar calculadora, nem eu vou pôr um exemplo desse. Porém, a gente tinha que saber como é que funciona a tábua de logaritmo. Então, fazendo aqui na minha máquina, fica então 1,29. 1,209. Então, a gente acabou de descobrir, através da mudança de base, utilizando uma tabela de logaritmos decimais, como é que calculava um logaritmo qualquer. Não é à toa, para fechar nossa aula, que essa tábua aqui ela vai de 1 até 99. É porque, infelizmente, aqui eu diminui a janelinha e só dá para ver até o 12. Mas se eu for até embaixo aqui, dá para ver até 99. Então, se eu tenho de 1 a 99, eu posso calcular vários logaritmos aqui utilizando a tábua de logaritmos. Beleza? Então, por hoje é só. Essa foi nossa aula de mudança de base.